Então, se você pegar esse texto da criação, você vai ver que o homem e a mulher foram criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus, o que confere a eles dignidade e importância, porque eles são totalmente diferentes, foram criados totalmente diferentes da forma como o restante da criação. O restante da criação, ele segue que a gente pode dizer assim, daquela questão de instinto para a vida. Além de nós seguirmos também esse instinto para a vida, o instinto de sobrevivência, todas as questões voltadas para o desenvolvimento, nós também temos consciência moral, porque nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, nós também temos atributos que Deus conferiu a cada um de nós. Então, nós fomos criados de uma forma especial e é uma forma muito digna. Tanto que o texto continua, depois do versículo 27, e a gente vai ver que para ambos foi dada a mesma autoridade sobre a criação. Não foi dada autoridade só para o homem dominar sobre o restante da criação, mas foi dado para a humanidade. E quando nós falamos humanidade, nós estamos incluindo os gêneros, tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino. Então, a criação da mulher, ela confere dignidade e importância igual ao do homem. Mas aí, né, seguindo a história bíblica, nós vamos entender que a queda, ela trouxe para a mulher, para o gênero feminino, uma peculiaridade que depois, até mesmo nos evangelhos e nas cartas, nós vamos ver que... Oi? Tudo bem? Trouxe um peso um pouquinho maior para a questão do gênero feminino. Por quê? Porque Eva, ali em Gênesis 3, ela meio que faz o papel daquela que abre a porta para a entrada do pecado no mundo. A economia de Deus, nós não vamos assim, a gente não tem tempo de entrar nessa questão, mas é como se já desde o Éden, né, aquilo que é de ruim já entra através da fragilidade da mulher, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, isso já dá um peso ao gênero feminino, uma desvantagem em relação ao gênero masculino, a partir de Gênesis 3, a partir do momento que Eva, ali, né, tem esse papel de quem abre a porta para o pecado, quando ela ouve a serpente, quando ela deixa desejos internos, né, se tornarem mais importantes do que o desejo de obedecer a Deus, e aí ela peca, também estende o fruto para o seu marido toma desse fruto e também peca. E a responsabilidade, né? Deus coloca a responsabilidade sobre a entrada do pecado, sobre Adão, por ele ser o responsável, o líder, né? Cabeça da mulher. Então, ele responde por esse pecado, mas esse peso, né? Dessa atitude de ter ouvido a serpente, ela cai sobre o gênero feminino, sobre a pessoa de Eva. Até mesmo Paulo vai dizer, né, que a questão de que Eva, né, ela foi tentada e caiu em tentação ao ouvir a serpente. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter duas questões importantes em relação à história da mulher na Bíblia. O primeiro ponto é um ponto baixo, né? Nós vamos ver vários exemplos, várias histórias, vários fatos, né? Que a mulher vai ser manipulada, ela vai ser desprezada, ela vai ser abandonada e, inclusive, abusada nos seus direitos como pessoa humana. E eu coloquei exemplo aí, Juízes 19, nós não vamos ter tempo de ler o capítulo inteiro, né? Mas eu recomendo
que você leia Juízes 19, você vai, se você não leu esse capítulo ainda, você vai encontrar uma história sórdida de um homem que se casou, né, que se trouxe para a sua casa uma concubina. Essa concubina, ela não se agradou do seu marido no seu casamento, ela volta para a casa do pai, e depois de um tempo esse homem, ele sente falta dessa mulher e vai para a casa do pai buscar a sua esposa, né, sua concubina, sua esposa. Eu estou falando concubina ou esposa porque naquela época a concubina também tinha esse papel de esposa. E ele vai e busca, e quando ele sai da casa do pai com a mulher, porque ele convence a mulher, convence o pai da mulher de que ele vai cuidar bem dessa mulher e vai levá-la para casa de volta, eles param numa cidade em Benjamim, e nessa cidade ocorre, né, essa cidade nós poderíamos chamar que é a Nova Sodoma, ou a Nova, né, ali como a gente chama a cidade, as cidades como Nova Petrópolis, né, como um novo nome, porque acontece a mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis, né? Esse homem chega nessa cidade, ele é hospedado, eu estou resumindo bem por cima, tá, meninas? Ele é hospedado numa casa porque esse homem que hospedou encontra esse casal e o servo na praça e diz: não durmam na rua, vão para minha casa, não fiquem aqui. E chega à noite, esse homem tem a sua casa visitada por homens perversos que querem abusar daquele homem que está hospedado ali naquela casa, que é o marido da concubina. E o homem, ele oferece as filhas também virgens, para que não abusem do seu hóspede. E nesse momento que está naquela briga, vocês vão ver lá, tem uma tensão, o marido pega a concubina e joga para esses homens. E esses homens que estavam lá querendo violentá-lo, violentam a sua esposa durante a noite toda, jogam depois na soleira da porta essa mulher, literalmente, né, ela fica jogada na soleira da porta. E quando o homem sai, né, de manhã, para ir embora para a casa dele, ele vê a mulher ali morta, né, e fala: levanta, mulher, vamos embora. Tipo assim, né? O que você está fazendo aí? Vamos embora, levanta. E ele percebe que ela está morta, e ele pega o corpo da mulher, coloca sobre o jumento e vai embora para sua casa. Chegando lá, ele esquarteja a mulher em 12 partes e manda uma parte para cada uma das tribos de Israel. E isso é o início de uma guerra civil entre o povo de Israel. Então, vocês veem, né, que é uma história muito sórdida de um abuso terrível, de estupros, né, por várias pessoas. E esse homem, ele não fez nada, absolutamente nada, para proteger a sua esposa, a sua concubina. E mesmo assim, depois ele pede justiça. Olha o que fizeram para mim, né? Vai dizer ali, capítulo 20, vai dizer: olha o que eles fizeram para mim. Não foi para ela, foi para mim. Então, a história do Antigo Testamento em relação à mulher, existem muitos pontos baixos, mas também existem muitos pontos altos que colocam a mulher numa posição de honra. A gente vai ver isso em Ruth, em Esther, lá mesmo em Juízes, com a história de Débora e Jael, e vai culminar ali, depois, terminando já o Antigo Testamento, antes de entrar na questão dos profetas, a gente vai encontrar a figura da mulher virtuosa de Provérbios 31, que Lemuel diz, né? A mãe de Lemuel diz que é o seguinte: olha, se você encontrar essa mulher, você encontrou o tesouro. Então, a mulher é tida como um bem precioso para a família, quando ela está ali dentro, seguindo os princípios bíblicos. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter muitos pontos baixos que vão dar, né, uma certa revolta para a gente que é mulher, né, ler no sentido de como a mulher era tratada, mas também nós vamos encontrar muita exaltação ao gênero feminino. E isso a gente vai
tem que entender bem que quando os pontos baixos, eles estão ligados ao que? Às atitudes humanas. Né? Toda vez que a gente encontra um ponto baixo na história bíblica, referente ao gênero feminino, nós estamos vendo isso por conta do quê? Da dureza do coração do homem, por causa do pecado. E quando nós olhamos e encontramos os pontos altos, nós estamos vendo o quê? A graça de Deus agindo sobre a vida da mulher, porque ela foi criada com essa dignidade da imagem e semelhança de Deus. Deus ama a mulher, Deus quer proteger a mulher, Deus quer dar à mulher o papel, o lugar que ela realmente pertence de honra. Mas o pecado, infelizmente, né, como nós vimos em Gênesis 3, entra no mundo, faz com que o homem se torne perverso nos seus desejos, nas suas atitudes, que ele se torne depravado na sua natureza, e por isso ele vai fazer o quê? O homem, que é mais forte, vai oprimir aquele que é mais frágil, mais fraco, vai usar, né, para que aquele ser mais fraco, mais frágil, sirva aos desejos que estão contaminados pelo pecado. E não é só entre homem e mulher, mas também é humanidade e o restante da criação. Porque quando Deus diz ao homem, dominem o restante da criação, não é dominar no sentido de escravizar, de exaurir, de enfraquecer, mas é dominar no sentido de administrar, cuidar, zelar, fazer com que a sua administração, o seu domínio sirva para que o outro cresça, prospere, para que o outro encontre um desenvolvimento satisfatório que agrade não só aquele que domina, que administra, que é a humanidade, mas também a própria criação, seja ela a mulher, como aquela que é auxiliadora do homem, como o restante da natureza nas suas diversas espécies. Então, quando a gente fala de domínio, quando a gente fala de papéis, a gente sempre tem que entender o seguinte: o pecado veio, entrou no mundo, depravou, contaminou tudo que era bom, não é? E por conta disso, existem esses pontos baixos, por causa da atuação pecaminosa do homem, mas também existem os pontos altos, porque Deus está se revelando à mulher, ao gênero feminino e ao gênero masculino também, para que eles reencontrem os seus papéis e para que eles possam ser regenerados nessa questão lá na frente por Jesus Cristo. Acho que eu pulei mais um. Aí nós entramos no período intertestamentário. O período intertestamentário é aquele período de 400 anos, aproximadamente 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é aquele período em que a Bíblia diz que não há profecia sobre Israel. Então, não há profetas, né? É o silêncio de Deus em relação à sua revelação. E durante esse período, há muita produção literária. E uma dessas produções literárias é o livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo, a gente não tem tempo de falar a respeito disso, mas, resumindo, é um livro que não tem inspiração divina, não foi inspirada pelo Espírito Santo, é por isso que não entrou no cânon das Escrituras. Mas é um livro que contém história e foi escrita por Ben Sirac. E durante esse período intertestamentário, a gente vai perceber uma degradação acentuada na dignidade da mulher. Tanto que Ben Sirac escreve assim, olha: não te sentes com as mulheres, pois assim como a traça sai das roupas, assim a maldade da mulher vem da mulher. O despeito de um homem é preferível à bondade de uma mulher. As mulheres causam vergonha e confusão. É nesse
desse jeito, nesse contexto, sendo tratada dessa forma, que nós entramos na história do Novo Testamento, que nós entramos no período, né, que Jesus entra para a história humana como Deus encarnado. No período do Novo Testamento, no contexto do Novo Testamento, ali na revelação de Jesus, na revelação de Deus na pessoa de Jesus, a mulher ela está relegada a um plano muito baixo, de desprezo, de desvalorização. E quando nós vamos ver a história da mulher a partir de Jesus, a gente vai entender que Jesus vem e restaura essa dignidade e essa igualdade de gênero lá na criação, tá bom? A palavra está errada aí, tá, gente? Não é através da regeneração, é através da redenção, tá bom? Depois eu preciso corrigir essa palavra aí, que na hora de digitar eu digitei errado e não esqueci de corrigir, me perdoa. Então, quando Jesus vem para restaurar, para regenerar, o que acontece? Acontece a redenção da pessoa, acontece a redenção do Filho de Deus, do homem criado à imagem e semelhança, agora recebido como Filho de Deus. E isso é para homens e é para mulheres. Tanto que Paulo vai dizer que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos nós fomos batizados no mesmo batismo, e todos nós nos revestimos de Cristo. Então, Paulo diz aí, né, em Gálatas 3, 26 e 29, que não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, nós voltamos àquela condição de dignidade e importância na criação. Quando nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, tínhamos a mesma dignidade. Com Cristo agora, restaurados, não é? E redimidos pelo seu sangue, encontramos reconciliação com Deus, e nesse momento, a nossa imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós, e voltamos a ter a mesma dignidade. Então, homem e mulher estão no mesmo patamar de importância para Deus. Então, quando nós olhamos para a história bíblica, nós precisamos entender isso. Por que da maldade do homem? Por que a maldade do coração do homem em relação à mulher? Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, estávamos no mesmo patamar. O pecado fez com que o homem achasse que ele era superior que a mulher, e por isso ele oprime, maltrata a mulher, porque agora a mulher também quer entrar numa guerra com o homem, porque agora ela se sente numa posição inferior e ela quer voltar para a posição que ela tinha antes. Então, ao início, né, do que a gente chama de guerra dos sexos, tá bom? Há toda uma história de altos e baixos da mulher, muitas vezes sendo exaltada por ter imagem e semelhança do homem, mas por ser, e também rebaixada, porque está debaixo do pecado e da maldade do homem, e por causa do pecado e da maldade dela mesma também. E depois Cristo vem e, através do seu sacrifício, torna homem e mulher novamente, né? Elevam a mulher novamente à mesma posição de dignidade e importância perante a Deus. Então, isso é bem importante a gente entender nesse processo, porque é essa visão, é essa perspectiva que Pedro tem quando escreve a carta que ele escreveu, 1 Pedro e 2 Pedro também. É essa perspectiva que ele tem da mulher, que ele está olhando para o gênero feminino. A mulher com a mesma dignidade e a mesma importância diante de Deus. Isso leva a gente a falar um pouquinho da importância da mulher, do papel da mulher a partir do princípio da criação. As mulheres muitas vezes não gostam de ser chamadas de auxiliadoras, né? Por entender, às vezes, e entender de forma errada,
que a auxiliadora é algo que as deixa num patamar inferior ao homem. Mas esse auxiliador idôneo de Gênesis 2:18, que é o versículo que eu confundi lá no começo, que é aquele que Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só, né? Vamos criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa auxiliadora idônea, na verdade, o princípio dessa questão é que essa pessoa, essa outra pessoa que está sendo criada para fazer companhia para o homem, porque não é bom que ele esteja só, na verdade, ela é uma companheira peculiar, porque ela vai se tornar com o homem uma só carne. Desde o princípio, quando Deus tira a costela do homem para formar dela, a partir dela formar a mulher, é porque tirou do homem algo que vai voltar ao homem. Ou seja, a costela vai voltar para o corpo do homem, porque ela vai ser com ele uma só carne. Então, é uma companheira peculiar. Isso dá à mulher um papel muito especial dentro do casamento. Então, quando a gente fala sobre auxiliadora idônea, não é algo que faça com que a mulher desça de patamar na sua dignidade. Pelo contrário, isso volta a dar, né, dignidade a ela, porque ela vai voltar a ser parte daquela criação tão bonita, imagem e semelhança de Deus. Isso eu estou falando, não porque ela não era, mas eu estou falando em questão de ser auxiliadora numa só carne. Também é um papel muito importante, porque a mulher, dentro dos gêneros da humanidade, homem e mulher, foi ela que foi escolhida para gerar a vida. Isso é muito importante para Deus, é muito importante para o homem. Não só importante por conta da multiplicação, da descendência, mas é importante pelo dom que Deus deu à mulher como geradora de vida, porque ela é voltada para os relacionamentos. A mulher é aquela que foi criada por Deus para acolher, para nutrir os relacionamentos, para mediar as relações, né? Não sei vocês, mas vira e mexe você tem que ser um pouco de juíza lá em casa. De vez em quando tem que me colocar no papel de juíza, né? De julgar o certo e errado entre as relações e mostrar o certo e errado ali no meio daquela confusão, às vezes, que está acontecendo dentro de casa. Ou então eu tenho que, de repente, falar para um e dizer assim, olha, pai, marido, você não foi muito justo com o seu filho, você falou uma palavra assim, não deveria ter falado. Filho, olha, isso não está certo, não é? Você acaba se tornando uma mediadora dos relacionamentos. E também a mulher, como auxiliadora idônea, é aquela que administra e embeleza o lar. Um exemplo assim de administrar não significa o administrar na questão de trazer o sustento, mas é de administrar o sustento que o homem traz, ou que ela também ajuda a trazer, porque é ela que sabe tudo que gira em torno da casa dela, apesar de que tem homens que fazem isso muito bem, e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente a respeito de funções. E de embelezar o lar, traz aquela harmonia para dentro de casa. Né? Lá em casa, às vezes a gente acaba de almoçar e cada um vai fazendo uma coisa, né? E às vezes, como está muito corrido, e eu peço, por exemplo, assim para o Beto, bem, enquanto eu lavo a louça, arruma a mesa. Aí ele vai, o que ele faz? Ele tira tudo da mesa, bota tudo na pia para lavar, aí eu viro assim e falo, bem, arruma a mesa. Ele fala, mas eu já arrumei. Eu falo, não, bem, tem que tirar a toalha, tem que sacudir a toalha, tem que dobrar a toalha, tem que botar o centro na mesa, tem que botar o enfeite na mesa. Aí está arrumada. Enquanto você não faz isso, a mesa não está arrumada, não é? Ou então você sai, né, fica uns dias, às vezes eu vou para alguns congressos, fico uns dias fora, e falo, bem, olha, cuida direito da casa, deixa tudo arrumado, tá bom? Para ele e para o André, né, que é o meu filho que é solteiro. Quando eu chego, gente, a casa, ela pode não estar suja, porque eles não são de sujar, mas a casa está bagunçada.
Aí eu falo, bem, olha como deixou a casa bagunçada. Ele fala, não, mas está tudo arrumado. Eu falo, não, não está. Por quê? Porque falta um objeto aqui, tem coisa fora do armário. Está bagunçado na nossa visão de beleza. Coisas que fazem com que a nossa visão de beleza se desvie. Então, a mulher tem esse papel aí de administrar e embelezar o lar, não só esteticamente, mas emocionalmente também. E uma coisa bem interessante quando nós falamos sobre auxiliadora idônea é lembrar da palavra original bíblica, que é a palavra Ézer. Né? A palavra Ézer, auxiliadora, ela é usada, é concedida somente para a mulher e para Deus, para o Senhor, em toda a palavra. Você não vai encontrar a palavra Ézer destinada ou concedida para outro homem, por exemplo, um auxiliador, ou para falando de outra função. Você só vai encontrar a palavra Ézer dada para a mulher nessa questão de auxiliadora idônea e depois para Deus, para o próprio Deus, como aquele que é o auxiliador de Israel. Então, olha só como não é um papel de inferioridade, mas é um papel que confere dignidade à mulher, tanto solteira como casada, porque a mulher solteira ela também é uma Ézer dentro de casa, quando ela entende que ela pode usar esses princípios de submissão em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. Não é? É bem interessante quando a gente toma isso, quando a gente conversa com ministra para mulheres solteiras, porque ela também é uma Ézer. Ela não se torna uma Ézer só depois que ela se casa. Ela já nasce Ézer. Ela já nasce auxiliadora. Interessante, né? O nosso instinto maternal. Tem mulheres que, infelizmente, por causa do pecado, não deveriam ser mães. Infelizmente. Mas o normal é já a mulher já nascer com esse instinto materno de querer acolher, nutrir, proteger a sua cria, não é? Dar a ela tudo que ela necessita para crescer e se desenvolver de forma saudável. A mulher já nasce com isso. A minha filha, né, Paulinha, quando eu engravidei do André, e eu cheguei com o André do hospital, né, em casa, e eu levei uma boneca junto. Comprei, já tinha comprado uma boneca, né, como se fosse um presente do André, né, chegando, né, para a Paulinha, para ela não se sentir muito enciumada. Quem disse que ela quis a boneca? Ela queria o bebê dela, ela queria o irmão dela, e durante todo o período que ela ficou até casar em casa, eu sempre tinha que lembrar a Paulinha. Paulinha, a mãe do André sou eu. Paulinha, a mãe do André sou eu. Deixa que eu falo isso com ele. Deixa que eu ensine isso para ele. Porque ela tinha essa questão materna muito forte. Então, a mulher já nasce Ézer. Ela não se torna Ézer depois que ela se casa. Mas ela já é Ézer porque isso é um princípio da criação. Não é algo cultural, mas é princípio divino da criação. E aí a gente entra, né? Estou correndo aqui porque a gente teve uns probleminhas e senão a gente não vai conseguir chegar a tempo aqui da nossa aula. Então aí depois da gente ter essa longa introdução para entrar na conduta da mulher na dinâmica do lar, eu vou pedir para vocês entrarem lá em 1 Pedro 3, de 1 a 7, e vou pedir para a Tânia ler. Tânia, dá para você ler para a gente? Tânia? Tânia? Bom, alguém abriu em 1 Pedro? Eu abri. Você quer que eu leia, Nancy? Janaína, pode ler. É 1 Pedro 3, 7. do 1 ao 7.
Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram delicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso de e que isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a oração de vocês. Ótimo. Qual que é a sua versão? Janaína, qual a versão que você leu? Então, essa Bíblia é da minha filha, eu peguei aqui, a Bíblia da princesa, não sei, viu? Depois eu tiro uma foto e coloco no grupo. Isso, porque eu gostei muito dessa versão. Talvez seja a nova versão transformadora. Depois eu tiro uma foto, porque aqui é uma editora que eu não conheço. Eu coloco no grupo depois. Muito boa essa versão. Então, meninas, olha só que interessante, né? A gente viu lá um panorama, bem panorama mesmo da história da mulher no período bíblico, né? Durante no Antigo e Novo Testamento. A gente chegou lá na questão do princípio, do porquê ela foi criada e como ela foi criada como Ézer, para ser uma Ézer, uma auxiliadora idônea. E agora a gente chega nessa questão da condução do lar, da conduta da mulher dentro da dinâmica do lar. E 1 Pedro, a gente precisa lembrar que a carta ela foi escrita dentro de um contexto de perseguição. Lembra que nós falamos semana passada que Pedro escreveu essa carta para um povo que estava sendo perseguido? Então, aí, o tema dessa questão da dinâmica da mulher no lar é a sua conduta apropriada em face a hostilidades anticristãs. Então, naquela época, era em face do que acontecia lá, que eram os insultos, as calúnias, uma perseguição policial sem justa causa, a questão do ostracismo, a pessoa, as pessoas, quando sabiam que determinada pessoa se tornava cristã, essa pessoa era submetida ao isolamento social proposital, não é? E hoje nós precisamos também lembrar que nós, como mulheres cristãs, nós também sofremos algumas hostilidades anticristãs. E a gente vai falar um pouquinho mais isso na semana que vem, mas só para a gente poder já entendendo, nós hoje, como mulheres cristãs, nós enfrentamos hostilidades, tá bom? Desde a hostilidade moral, até mesmo aquela hostilidade da própria cultura que nós vivemos por conta de ideologias e filosofias humanas que tentam, né, dizer que a Bíblia está errado, que nós, mulheres cristãs, estamos erradas em seguir a Bíblia, que nós não deveríamos seguir porque a Bíblia é uma ferramenta opressora que o homem usa para oprimir as mulheres, tá bom? E a primeira questão aí, a gente tem que falar sobre a submissão da esposa ao marido, que é um mandamento. Pedro deixa bem claro isso no 3:1, né? No 3, na parte 1, diz assim, sujeite-se cada uma a seu marido, ou submeta-se cada uma ao seu marido. Ele não está dizendo assim, olha, seria bom que você fosse submissa ao seu marido. Olha,
Eu acho que se você fosse submissa ao seu marido, não, ele fala, submetam-se, está no imperativo, como se ele estivesse dizendo assim, olha, é uma ordem do Senhor que você, mulher, se submeta ao seu marido. Então, é um mandamento, tá bom? E ele diz isso e começa usando uma palavrinha, né, muito interessante, que é igualmente, porque ele está remetendo essa sua fala ao exemplo de Cristo, em 2, 21, 25, que diz que Cristo era submisso ao Pai. A submissão de Cristo ao Pai, ao Senhor que o enviou. Então, quando a gente olha para a submissão da esposa ao marido, a gente precisa primeiro entender que submissão não é inferioridade, não é uma subserviência e nem status de gênero. Ser submissa não significa que a mulher ela é inferior ao homem e ela existe para servir o homem. Não é nada disso. Submissão também não é status de gênero, porque o homem é mais importante por ser homem e a mulher é menos importante por ser mulher e por isso ela deva ser submissa ao homem. Não tem a ver com esse status de gênero. Submissão, na verdade, é parceria e complemento com uma missão, que é refletir a glória de Deus. Quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, quando eu falo homem é humanidade, homem e mulher, tanto o homem como o homem e a mulher, como eu falei lá no início, formados para serem uma só carne, terem uma parceria, essa parceria é para quê? É para refletir a glória de Deus como imagem e semelhança para a criação, para que a criação, toda a criação, todo ser que respira, olhasse para o homem e para a mulher em parceria, em uma só carne, e visse a glória do Senhor nessa parceria. Então, nós somos criados e temos parceria com os homens para refletir a glória de Deus. E para que isso aconteça, para poder refletir essa glória de Deus conforme os princípios de Deus, Deus nos dá papéis, estabelece papéis para o cumprimento dessa missão. Então, o homem ele vai receber o papel de líder e a mulher o papel de auxiliadora. Então, a submissão não tem a ver com a questão de execução de funções, mas com a execução do seu papel. Muitas vezes você vai encontrar nos casamentos, nos casais, principalmente aqueles que aconselham casais, a gente vai encontrar uma inversão de papéis. A mulher, por conta de... Já deu 9 horas. A mulher, por conta do seu próprio pecado e porque ela quer, né, voltar à sua posição de igualdade com o homem, e agora esse querer voltar já está tão contaminado pelo pecado, que agora ela quer se sentir superior e ser superior ao homem, porque o homem a oprime, né? O homem, por causa da maldade do coração, a faz sofrer, então ela quer se tornar superior ao homem. A mulher, ela sai de casa hoje em dia, ela tem um papel muito superior, às vezes, ao marido, ganha melhor do que o marido, e acontece uma dinâmica estranha lá naquela casa, que a mulher acaba sendo a provedora do lar, acaba se tornando a líder do lar, e o marido acaba se tornando o auxiliador. Então, uma inversão de papéis. Mas não tem a ver com funções. Por exemplo, não tem a ver com a negação da mulher trabalhar. A mulher pode trabalhar fora de casa, a mulher pode estudar, a mulher pode ter sua profissão. O problema está em realizar ou não o seu papel de auxiliadora, que é aquela questão de administrar, de nutrir, de acolher, de mediar, de trazer harmonia e beleza para sua casa. Se a mulher consegue trabalhar e também cumprir esse papel, não há nada de errado.
E o homem, ele também pode auxiliar a mulher no seu papel de auxiliadora, não é? Não é desmérito para o homem, por exemplo, ajudar a mulher a arrumar uma cozinha, lavar a louça, pelo contrário, isso sempre existiu. Depois, com o advento, né, da industrialização, que a mulher sai para trabalhar na indústria, é que existe essa separação, essa coisa de que mulher tinha que cuidar da casa e o homem sair para trabalhar. E o homem e a mulher sempre dividiram essas funções familiares domésticas, né? Isso não é desmérito nenhum para o homem. Então, a gente precisa entender a questão dos papéis, do fortalecimento dos papéis. E quando a gente fala que a submissão não é algo que deixa a mulher numa posição inferior do homem, a gente precisa ir lá confrontar com 1 Coríntios 11, 3, 5, e aí a gente entende essa questão dos papéis. Maria Garcia, você pode ler 1 Coríntios 11, de 3 a 5 para a gente? Sim, deixa eu procurar aqui. Primeiro Coríntios 11, de 3 a 5. 3 a 5. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o Maria, cabelo... Oi? oi, só até o 5 só, Ah, sim. tá bom? Era até, na Então já verdade, fui. era o 3 e o 4, né? Eu botei o 5 aí, desculpa. Mas o que está falando esse texto, né? Que a Maria leu para a gente, né? Que o homem, né? Que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, se a gente fosse levar a questão da submissão para essa questão de inferioridade, a gente poderia dizer que, então, que Cristo é inferior a Deus? O que vocês acham? Não, né? Por quê? Porque Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E toda a Bíblia diz que há uma harmonia de autoridade entre Pai, Filho e Espírito. Há uma mesma essência, há uma mesma autoridade compartilhada pelos três. Não, o Pai não é mais importante que o Filho não é mais importante que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é mais importante nem que o Pai, nem do que o Filho. Todos eles têm a mesma essência, a mesma autoridade. Então, o que Paulo está falando em 1 Coríntios 3 é reforçando a questão dos papéis. O homem, ele é cabeça da mulher, por quê? Porque ele é líder, ele foi colocado como líder no princípio da criação, e a mulher como sua auxiliadora. E Cristo e Deus cumpriu o papel, o seu papel, enviando o Filho, e o Filho cumpriu o seu papel, obedecendo o Pai e executando a sua obra de redenção aqui como Deus homem. Então tem a ver com a execução de papéis e não com a questão de ser superior ou inferior. Então Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e, né, Deus é a cabeça de Cristo, quando nós estamos falando em questão de
execução de papéis e não em questão de posição, de dignidade, de importância, de autoridade. Homem e mulher, eles têm a mesma autoridade sobre a criação, domínio sobre a criação. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma autoridade, o mesmo domínio sobre o homem, porque eles são a mesma essência, é um único Deus, compartilham da mesma autoridade, mas cumprem papéis diferentes, pessoas diferentes cumprindo papéis diferentes. E o homem tem posição de autoridade sobre a mulher, mas no sentido de companheirismo, porque um complementa o outro para cumprirem a missão que Deus deu a eles, de refletir a glória de Deus perante a criação. Isso faz com que a questão da submissão não seja de inferioridade, mas de complementariedade. Um vai completar o outro. E aí, 1 Pedro também vai trazer essa questão como sendo um princípio e não um conceito cultural, como muita gente falava na época a respeito das mulheres cristãs e como falam até hoje das mulheres cristãs. Falavam, olha, gente, isso era um princípio cultural da época, não precisa ser assim, não precisa seguir isso. É um princípio cultural, é um conceito, desculpa, um conceito cultural. Mas nós entendemos que é um princípio bíblico, um princípio que está lá determinado na criação, antes que houvesse lei e antes que houvesse cultura, ou seja, no princípio de todas as coisas. Meninas, eu vou encerrar a explanação por aqui, a gente continua com ela semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre a conduta honesta e respeitosa, a confiança, né? a obediência e submissão apoiada na confiança e na graça de Deus, e o vaso mais frágil e cordeiras. Mas a gente precisa terminar por causa do nosso horário, a gente não vai ter tempo de ter um bate-papo aqui antes da gente encerrar. Alguma consideração, alguma pergunta, algo que hoje a aula foi meio atribulada, né? Me perdoe. Alguma questão que alguém queira compartilhar? Fala, Amanda. Nancy, duas coisas rapidinhas. A primeira é que, como é importante o papel da mulher, né? Eu percebo aqui em casa, por exemplo, que quando eu acordo bem, assim, né? Tô bem, tal, tô sorrindo, não sei o quê, tudo flui bem, todo mundo. Pode até não acordar de bom humor, mas eles ficam bem. Agora, se eu acordo atribulada, atrasada, sabe, naquela pilha, como muda o clima em casa. Aí, assim, mas eles não têm a responsabilidade deles? Também tem, mas como é sério esse papel da mulher, né? E outra coisa, Nancy, quando eu falo essa parte de... Eu sempre me sinto muito mal nessa hora. Quando eu falo essa parte da mulher, que nem, né, você fala assim na sua casa, que a florzinha na mesa, eu sou tão relaxada para essas coisas, Nancy, que eu fico imaginando. E se eu sair, eu não faço a menor falta, assim, em relação à casa, sabe? Porque eu não tenho esse tipo de cuidado. E eu queria ter. Eu queria mesmo ter, mas eu acho que minha mãe também não tinha, eu nunca senti isso, essa falta, e eu também acabo não tendo. E assim, aí eu fico pensando, será que eles sentem? Será que isso vai fazer diferença para eles? Porque eu não sou essa pessoa. Sabe? Eu nem enfeito a minha casa. Já faz tempo que eu tô com um projeto de decoração, não deu certo ainda, né, financeiramente. Mas assim, eu não tenho, até ontem à noite, Nancy, olha que coisa, ontem à noite eu tenho uma amiga que tá fazendo decoração de mesas, né? E a gente falando das mulheres lá no culto das mulheres, mas não deu outro, eu liguei para ela. Eu falei assim, Gi, você precisa me ensinar a arrumar uma mesa, porque eu sou um relaxo. Eu coloco tudo, assim, sabe assim, colocando as coisas que a gente tem para comer, comeu, sabe assim? Tipo, já levo tudo pronto para a mesa, já tiro, entendeu? E assim, e isso sempre me faz sentir mal, porque eu fico pensando, eu acho que eu não faria falta, entendeu? Tipo, nesse sentido, sabe?
E eu queria ser diferente disso, do que eu sou, sabe? Mas não sei, é uma coisa que quando eu vejo eu já fiz, já foi, eu sou prática. Meu, a gente tem que ir pra igreja, não dá tempo de enfeitar a mesa. Vamos logo, vamos comendo, tá na hora de comer, entendeu? E aí eu falei para ela, eu quero tentar fazer isso pelo menos 2 vezes por semana à noite, né? Que é o tempo que a gente está em casa, que não está na correria. Então me ensina, falei para ela, me ensina, porque eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum vasinho em casa, eu não tenho vaso. Pra você ter uma ideia, eu não tenho nenhum vasinho. Aquele vasinho que as mulheres colocaram ontem na mesa, aquele branquinho, nem aquele eu tenho. Simplesinho, para pôr uma florzinha. Pra você ter uma ideia, entendeu? Isso me faz mal, assim, pensar que eu não sou essa mulher. Não, mas nesse sentido de trazer beleza e harmonia para o lar, tem muito a ver com a questão cultural também, tem muito a ver com a forma como a pessoa foi criada, como você falou, e a personalidade de cada um. Mas a essência é essa questão de trazer harmonia para o cuidado da casa. Você pode não ser uma pessoa que, né, seja voltada para a decoração, para o enfeite, mas é você é voltada para a ordem. As coisas têm que estar na ordem, não é assim? A mulher, a maioria é assim, né? Tem que estar na ordem, tem que estar prático para achar, para pegar. Você mesmo falou, gente, praticidade. Então, às vezes, essa harmonia, ela é vista também nessa questão da praticidade e também tem muito a ver com cultura, né? Por exemplo, eu fui criada, nós somos criados em casa a arrumar a mesa para almoço e jantar, né? Então, assim, a minha mãe, as mais antigas vão entender isso, não podia botar panela na mesa, tinha que colocar, tirava a comida da panela, colocava na travessa, né? E levava a travessa para a mesa, se servia na travessa. Aí depois do almoço, tinha que ficar aquela louça arada, encher, sabe aquela mesa, aquela pia, né? Que você estava orando atrás do monte da pia, né? Porque você começava a orar já para poder lavar a louça, né? Porque era panela, era prato, travessa. E se minha mãe estava inspirada e fizesse 3 misturas, mais o arroz e o feijão, então você imagina, uma travessa do arroz, feijão, a travessa da salada, do bife, da batata frita, do ovo, né? Mas tem muito a ver com isso também. Mas quando a gente fala que a mulher é voltada para o embelezamento do lar, também tem a ver com essas questões emocionais. A mulher embeleza o lar também com as suas emoções, com a forma como lida com as coisas para casa. Outro dia eu estava conversando, vou pedir licença para a Tânia, viu, Tânia? Vou comentar uma coisa aí da sua casa, dá licença. Eu estava comentando outro dia não, já faz um tempo, estava conversando com o pastor André, e o pastor André falou assim, eu nem lembro por que a gente chegou nesse assunto, mas ele falou assim, hoje eu consegui limpar o banheiro no padrão Tânia. Né, Tânia? No padrão Tânia. A gente tem um padrão, a mulher ela tem um padrão para a casa dela. Né? E isso é porque a gente está determinado nesse princípio da criação, da gente ter esse envolvimento maior com a casa. Mas quando a menina é criada já mais à parte, é natural, às vezes, ela não ter esse mesmo, principalmente nos dias de hoje. Né? Foi se perdendo muito essas coisas, né? As mais velhas vão entender o que eu estou falando disso. Se perdeu muito. E parece que agora, né, as mulheres mais jovens parece que estão começando a resgatar isso. Eu tenho visto, né, nas redes sociais, principalmente essa volta para a mesa, que antes era cada um comendo do seu jeito, né? Cada um pegava o seu prato, um ia para a televisão, outro ia para o quarto, um trabalha no horário, outro trabalha no outro, e de uns anos para cá, graças a Deus, eu vejo a mão de Deus nisso, esse resgate da família, né, em volta da mesa, novamente, e junto com esse resgate da família na mesa, né, trazendo essa beleza de volta para a mesa e que acaba se estendendo para o restante do lado. Mas não se preocupa não, que você faz falta sim. Fica um tempo para você ver como não faz falta. Fica um tempinho fora para você ver se não faz falta, né? Berenice, pode falar. Oi, Nancy, bom dia, pessoal. Bom dia, Berê.
Então, eu só queria colocar a questão que a Amanda falou aí, da questão da mesa, que em casa também é assim, Amanda. Só que assim, não é porque eu não quisesse, meu marido destruiu isso, porque a minha sogra era muito prática, sempre trabalhou fora, cuidava da igreja, das coisas, e teve muitos filhos, então ela não punha mesa, ela colocava comida na panela, cada um ia na panela, pegava seu prato, depois cada um ia na pia, lavava o seu prato, ela era muito prática, e meu marido acostumou assim, então quando eu casei, que colocava toalha, vasinho, ele ia lá e falava assim, para que esse vasinho aí? Está atrapalhando, tira isso, tirava o vasinho, destruía a minha mesa. Então, hoje, nem toalha eu ponho, cada um pega o seu prato, cada um senta onde quer comer. Quando as meninas eram pequenas, a gente ainda sentava em volta da mesa, né? Para poder exercitar a questão da oração, de agradecer a Deus pelo alimento, essas coisas todas. Mas hoje em dia, isso se perdeu completamente. Eu gostaria muito de ser assim, da mesinha. Ontem eu vi no culto das mulheres aquela mesa bonita, falei, gente, como eu gostaria que aqui em casa fosse assim. Mas não é. É eu montar uma mesa bonita, meu marido começa a tirar o vasinho da mesa, a travessinha, não sei o que, porque incomoda ele. E com isso eu acabei acostumando, né? A gente acaba acostumando. Mas isso não quer dizer que você não possa trazer beleza para o seu lar em outras coisas, é aquilo que eu não, né? Então era isso que eu queria comentar. Que eu não me sinto culpada, não, viu, Amanda? Eu me adaptei à nova realidade. A questão toda é essa questão da realidade de cada lar, de cada lar. Por exemplo, né, uma vez a gente dando aula sobre feminilidade cristã, uma irmã me procurou depois e falou, Nancy, eu estou me sentindo agora em dúvida. Eu falei, por quê, irmã? Qual é a sua dúvida? Ela falou, meu marido cozinha, ele que cozinha em casa, tá errado, então sou eu que tenho que cozinhar. Eu falei, não, irmã, você entendeu errado. Não tem problema nenhum seu marido cozinhar. Aliás, é uma bênção quando eles vão pro fogão. Deixa aí pro fogão. Deixa aí pro fogão, é uma bênção. O problema é a inversão de papel, a questão da submissão. A mulher olhar para o seu marido como ele sendo o líder da sua casa. Ele é o líder, é ele que tem a última palavra. Mas isso não significa, não é, que você não possa questionar, que você não possa negociar, que você não possa ajudar a chegar, de repente, num consenso que agrade toda a família e ser dele, sim, a última palavra. Tá bom, esposa, você tem razão, vamos fazer assim, a última palavra é dele. Mas não tem a ver com função dentro de casa. Lavar, passar, cozinhar, são tarefas que podem ser muito bem divididas dentro de casa, sem desmérito nenhum para o homem, sem desmérito nenhum para a mulher. Porque essa irmã chegou para mim e falou assim, nós dois trabalhamos, né? E quando a gente chega em casa, enquanto eu vou ver roupa, tudo isso, ele vai para o fogão. Tá errado? Não, tá certo, deixa ele ir para o fogão. E você vai cuidar da roupa das suas filhas, vai cuidar do que você tem para cuidar, sem problema nenhum. O problema é o quê? É a inversão de papel. É a mulher querer ser a líder da relação, líder dentro do seu casamento e colocar o homem debaixo da sua liderança. Aí sim ele está se colocando num posicionamento inferior e pecaminoso, se ele se deixar colocar nesse papel de inferioridade de pecado. Maria Helena? Nancy, então, olhando por esse olhar que você coloca de inferioridade, a posição que é invertida do lar, é isso que a palavra, o verso 7 de 1 Pedro 3, fala que as orações são impedidas quando há essa interrupção, né? Você pode orar, você não vai subir ao teto. É isso que eu consigo entender nessa colocação? A gente pode aplicar, mas existe um princípio mais importante aí que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Em relação a isso, tá? Mas a gente pode aplicar sim, que quando existe essa inversão de papel, né? Há uma relação, uma dinâmica pecaminosa dentro do casamento.
Como não agrada a Deus, então Deus não vai ouvir a oração da mulher. A gente pode aplicar, mas não é bem essa a interpretação, que é o que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Aí tem mais a ver com a questão do homem em relação a como ele trata a sua esposa, como ele deveria tratar a sua esposa, tá bom? Aí é uma condição especial de tratamento em relação à sua esposa, por ele não tratar dignamente a sua esposa, como ela deveria ser tratada, por ela também ser imagem e semelhança de Deus, tá? Mas a gente pode aplicar, fazer essa aplicação também, não tem problema fazer esse tipo de aplicação. Mais alguma consideração? Pedro, quem será o Pedro? Não é Pedro, não, é a Fran. É porque eu estou sempre por conta do Pedro. Bom dia, meninas. Bom dia, Naci. Olha, Naci, eu sou convertida há 4 anos, então, assim, ainda estou conhecendo a palavra de Deus, assim, ao todo, né? E nós lemos Coríntios, né, 11, a partir do 3. Eu queria só aqui recapitular, ver se eu consegui mesmo entender. Então, quando fala que se o homem cobre a cabeça quando ora e anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, assim também a mulher, tal. Então, é porque Cristo é a cabeça de todo homem e de toda mulher? É isso? Repete para mim, que eu não entendi a sua pergunta. Assim, quando se referem aqui, posso ler os 2 versículos Sim. que a gente leu? Diz assim, no 11, né, o 11 a partir do 4. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Cristo nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Então, eu sempre tive dúvida nesse versículo, e hoje, nesses 2 versículos, e hoje você... assim, o que eu entendi é que nesses 2 versículos, aqui nos mostra o quê? Que Cristo é a cabeça do homem e de toda mulher? É isso ou não? Cristo é a cabeça de todo homem e de toda mulher. Sim, tá? Então esse véu, essas coisas não existem, né? Para a gente cobrir o rosto. Não, as questões do véu, a gente não tem tempo agora, infelizmente, Fran, a gente falar sobre isso de forma mais claro. Que não gere mais dúvida, tá? Mas essas questões eram questões culturais, aí sim, questões culturais da época, no uso do véu e no uso esqueci o nome agora, que o homem usava, esqueci, o talit, né? É o talit, né? Que ele usava ali na questão religiosa ali nas sinagogas, tá? Então, não tem a ver com essa relação que a gente está falando de autoridade. Ali eram questões culturais, né, que Paulo mesmo vai falar em outra época, em outra parte, né, sobre isso, que a gente não vai ter tempo de entrar nessa parte. Então, a gente precisa separar, quando a gente fala sobre autoridade, a gente precisa separar o que é princípio bíblico daquilo que é conceito cultural. Naquela época, cobrir, usar véu era conceito cultural, porque isso fazia distinção entre aquela mulher que era pura diante de Deus, da prostituta, muitas vezes que atuava nos templos, né, pagãos da época, então que rapavam o cabelo, que cortavam o cabelo. Eu, por exemplo, se eu vivesse lá naquela época, eu era considerada como uma prostituta cultural por causa do meu cabelo, por causa de cortar o meu cabelo. Então, era um conceito cultural da época. Então, a gente precisa fazer essa separação. É por isso que a gente fala que a gente precisa fazer uma ponte, contextualizar o que acontecia lá com o que acontece hoje cá. Tá bom? Mas o princípio aí que Paulo tá nos ensinando é o seguinte: Cristo é o cabeça de todo homem, porque ele tem autoridade sobre homem e sobre mulher. E essa autoridade de Cristo, ela é dada ao homem também sobre a sua esposa como um líder, porque como Cristo é líder
sobre o homem, sobre os seus, né, sobre a sua igreja, assim é o homem na sua família, sobre a sua casa, sobre a sua esposa, os seus filhos. Então, é um princípio de autoridade e que Paulo usou aí um conceito cultural para explicar. Da mesma forma como nós estamos usando um conceito cultural hoje, que é a questão, por exemplo, das funções domésticas. É um conceito cultural, né? Entendi. Vamos pegar um conceito cultural na época de Jesus. Quando Jesus está preparando a última ceia, ele fala assim para os discípulos: vão para a cidade e quando vocês verem um homem carregando um cântaro de água, vai e diz que o mestre está pedindo para preparar um lugar para a ceia. E por que isso é tão importante estar registrado? Porque na época de Jesus, ver um homem carregando um cântaro de água era totalmente anticultural, contra a cultura. Porque quem carregava água era a mulher, era a função da mulher. Ir ao poço, tirar água e levar a água para sua casa. Era uma função feminina e não uma função masculina. Então, cada época vai ter os seus conceitos culturais, mas os conceitos culturais não mudam, não alteram os princípios. E é isso que Paulo está falando, usando esse conceito cultural, de que o homem, quando profetiza, né, com a cabeça coberta, ele está desonrando a Deus, ele precisa descobrir, porque quando ele descobre a sua cabeça, é como se o próprio Deus estivesse ali, né, e na verdade, né, usando o homem como conector da sua palavra, tá bom? E a mulher a mesma coisa, quando ela cobre a cabeça, agora tem os cabelos longos, ela naquela época, né, é porque ela está dizendo que ela é uma mulher pura diante de Deus, ela não é uma prostituta cultual, que na época raspava ou cortava o seu cabelo. Tá bom? Entendi. Obrigada, entendi. Perfeita. Obrigada, Nancy. Imagina. Gente, desculpa, nós passamos aí o tempo porque a gente teve aí umas dificuldades, tá bom? Nós vamos ver se semana que vem a gente consegue terminar essa parte de 1 Pedro 3, de 1 a 7, e a gente já vai entrar no papel da mulher na igreja. Então, a gente vai conseguir, porque a gente não vai ter essa introdução longa que nós tivemos hoje, aí a gente consegue terminar. Tudo bem? Então, vamos orar para encerrar? Eu vou pedir para Lourdes. Ora para a gente encerrar, Lourdes. Sim, Deus eterno, maravilhoso, Senhor, te louvamos e te agradecemos por essas horas, Senhor, por nos fazer aprender, Senhor, qual a função, qual o nosso dever como mulher, como nós devemos desenvolver, Senhor, a nossa função como mulher, Senhor, como mulher de Deus, mulher que seja realmente voltada para a Tua palavra, Pai. Louvamos a Ti por esses momentos, agradecemos a Nancy, a Tânia, Senhor, por esse ensino, Senhor, por nos deixar, Senhor, voltada, Senhor, para Ti, Pai. Louvo a Ti, agradeço a semana que o Senhor vai nos dar, agradeço agora o culto, agora que vai começar, agradeço a Nancy, a Tânia, por ter esse start de nos deixar, Senhor, voltada, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por todas essas mulheres que estão aqui, querendo aprender, querendo realmente, Senhor, fazer o diferencial, Senhor. Eu louvo a Ti e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Queridas. Uma boa semana Amém. para vocês. Deus os abençoe. Amém.